Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós temos mais alguns exercícios resolvidos sobre o tema acústica. Antes dos exercícios, aquela nossa breve revisão. Então, som é uma onda mecânica longitudinal. Então ela possui, como todas as ondas, alguns parâmetros básicos, que são a amplitude, o comprimento de onda, a sua frequência e o seu período. Lembrando que frequência e período, um é exatamente o inverso do outro. A propagação do som acontece de acordo com a lei fundamental da ondulatória, onde velocidade de propagação igual a lambda vezes a frequência, ou, como frequência é o inverso do período, lambda dividido pelo período. Vimos o conceito de intervalo acústico, que é a razão entre duas frequências. Então aqui a gente tem frequência da primeira onda, frequência da segunda onda, ou frequência do primeiro som, frequência do segundo som. O intervalo acústico entre eles é a razão destas duas frequências. Vimos também o conceito de intensidade sonora, que está associado à potência ou à força do som, e onde intensidade sonora é a razão da potência pela área. A gente sabe que potência é energia dividido por tempo, então você também pode escrever a fórmula da intensidade sonora como energia dividido pela área dividido pelo tempo. Vimos a reflexão do som e alguns fenômenos que estão associados a esta propriedade do som, que são o eco, a reverberação e também alguns equipamentos que foram desenvolvidos baseados nesta propriedade, como o sonar e o radar. Vimos os tubos sonoros, e eles são divididos entre abertos e fechados. Tubos abertos são aqueles que possuem as duas extremidades abertas. Tubos denominados fechados são aqueles que têm uma das extremidades aberta e a outra fechada. Vimos que as ondas dentro dos tubos sonoros são ondas estacionárias, ou seja, elas batem numa das extremidades e são refletidas nessa extremidade, então elas voltam. Em função desta característica dessas ondas estacionárias, a gente consegue encaixar determinados comprimentos de ondas e aí se formam os sons harmônicos. No caso dos tubos abertos, o lambda da enésimo harmônico é igual a 2L sobre N, onde L é o comprimento do tubo, e você tem harmônicos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Nos tubos fechados, nós só temos o primeiro, terceiro, quinto, sétimo, ou seja, somente os harmônicos ímpares, e eles são dados com o comprimento de onda 4L sobre N. E vimos o efeito Doppler. Quando você tem uma fonte ou um observador se movimentando um em relação ao outro, a frequência observada, que é dada aqui por FO, é diferente da frequência da fonte, que é a frequência do emissor. E aqui você tem os outros parâmetros. Quais são os outros parâmetros? A velocidade da onda, que é denominado pela letra V, a velocidade do observador e a velocidade da fonte. Quando o observador está se movendo em direção à fonte, a gente vai usar o sinal positivo. Quando o observador está se afastando da fonte, a gente vai usar o sinal negativo aqui. Quando a fonte está se aproximando do observador, nós vamos usar o sinal negativo aqui. E quando a fonte está se afastando do observador, nós vamos usar o sinal positivo. Reveja as videoaulas para você entender melhor essa convenção de sinais aqui no efeito Doppler. Feita essa breve revisão das principais equações, vamos agora aos exercícios. Exercício número 9. Um homem adulto conversa com outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro da sua voz. Enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos. Aquela bagunça. Pois a brincadeira é um jogo interessante para elas.
O que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas crianças é o timbre apenas, a altura apenas, a intensidade e o timbre apenas, a altura e a intensidade apenas, a altura, a intensidade e o timbre. Então, relembrando aqui, a altura é se o som é mais grave ou se o som é mais agudo. Então, a som da voz de um homem normalmente é mais grave do que o som de vozes de crianças. Então, aqui a gente tem que sim, deverá existir uma distinção na altura das vozes de pessoas adultas e de crianças. Outro item, a intensidade. Intensidade está associada ao volume ou à força do som. Se ele estava aqui falando de forma amistosa e as crianças estavam gritando, é bem provável que o volume da voz das crianças seja mais forte, mais intenso do que o volume da voz do nosso adulto aqui que estava conversando. Então deve existir também uma diferenciação entre os sons em relação à intensidade deles. E o terceiro item que ele menciona aqui nas nossas respostas é o timbre, que é uma característica sonora das pessoas ou da fonte emissora. Então, o timbre da voz de um homem também é normalmente diferente do timbre da voz de crianças. Existe diferenciação entre as três características ou as três diferenças aqui, ou seja, tanto a altura, a intensidade quanto o timbre são diferentes entre a voz do homem adulto e a voz das crianças nessa situação aqui apresentada. Ou seja, resposta correta, letra E, de eco. Exercício número 10. O som é a propagação de uma onda mecânica longitudinal apenas em meios materiais. O som possui qualidades diversas que o ouvido humano normal é capaz de distinguir. Associe corretamente essas qualidades fisiológicas do som apresentado com as situações descritas. Então vamos lá. Quais são essas qualidades fisiológicas? Ele está falando aqui de intensidade do som, timbre do som, frequência do som. E quais são as situações? Abaixar o volume do rádio ou da televisão, distinguir uma voz aguda de mulher de uma voz grave de homem, distinguir sons de mesma altura e intensidade produzidos por vozes de pessoas diferentes, distinguir a nota dó emitida de um violino por uma flauta, distinguir as notas musicais emitidas por um violão. E aí ele pergunta qual é a sequência correta do preenchimento dos parênteses de cima para baixo. E aí tem várias opções, 1, 2, 3, 3, 2 e assim por diante. Então vamos por pedacinhos. Relembrando, intensidade do som está associado à força desse som. Se o volume dele é mais intenso ou se o volume dele é menos intenso. Timbre está associado com a fonte emissora. É uma característica própria daquele instrumento ou da pessoa ou da fonte emissora. E frequência está associada à altura do som, onde a gente tem um som mais alto, ou seja, mais agudo, ou um som mais baixo, com a frequência menor, ou seja, com a frequência é um som mais grave. Tendo relembrado isso, vamos dizer aqui, situações. Abaixar o volume do rádio ou da televisão. Isso está associado com intensidade. Então aqui, neste ponto aqui, nós temos o número 1, intensidade. Distinguir uma voz aguda de mulher de uma voz grave. Nós estamos falando aqui de agudo e grave. Agudo e grave está associado à frequência. Então, o número 3. O próximo é distinguir sons de uma mesma altura e uma mesma intensidade por vozes de pessoas diferentes. Então aqui a única característica que sobrou
foi o timbre, que é a característica do emissor. Então aqui ele fala de pessoas diferentes, são emissores diferentes, então é o timbre, o número 2. Distinguir a nota Dó emitida por um violino e por uma flauta. Aqui também são emissores diferentes, então o que diferencia emissores diferentes é principalmente, dado que é a mesma nota, é o timbre novamente. E distinguir notas musicais emitidas por um violão. Notas musicais diferentes possuem frequências diferentes. Então, frequência número 3 aqui. Então agora a sequência aqui que encaixa com 1, 3, 2, 2, 3 é a letra B. 1, 3, 2, 2, 3. Exercício número 11. Considere as seguintes afirmativas sobre as ondas sonoras. O som audível é uma onda mecânica, longitudinal, cuja frequência está compreendida aproximadamente entre 20 Hz e 20 kHz. Eu gosto dessa alternativa. O som e aqui cuidado, porque o som audível é o que fica nesta faixa. É uma onda mecânica, ela é longitudinal. A frequência, sim, está compreendida, né, do som audível entre 20 Hz e 20 kHz. Segunda alternativa, então, verdadeiro para a primeira. O ouvido humano é capaz de distinguir dois sons de mesma frequência e mesma intensidade, desde que as formas das ondas sonoras correspondentes a esses sons sejam diferentes. E quando isso acontece, nós dizemos que os dois sons têm timbres diferentes. Sim, o timbre é a característica do som que permite com que a gente distingua fontes sonoras diferentes, apesar delas estarem emitindo sons muito parecidos, ou seja, com a mesma frequência e mesma intensidade. Verdadeiro para a segunda também. A altura de um som é caracterizada pela frequência da onda sonora. No caso, não confunda, né? No caso da física, a altura sim está associada à frequência. Um som de pequena frequência é denominado grave, é um som baixo, e um som de grande frequência é denominado agudo, ele é alto. Gosto dessa resposta também, verdadeiro para a letra 3. Uma onda sonora com comprimento de onda 10 mm é classificada como ultrassom. Aqui a gente vai precisar fazer algumas continhas. Então vamos olhar a alternativa 5 antes de passar para fazer as contas da alternativa 4. A intensidade do som é tanto maior quanto menor for a amplitude da onda sonora. Essa daqui é falsa. A intensidade está associada com a amplitude. Quanto maior a amplitude, maior a intensidade. Então, a alternativa 5 é falsa. E aí, quando necessário, ele pede para a gente adotar aqui a 340 metros por segundo como a velocidade do som no ar. E aí depois vamos fazer as continhas para a gente poder agora chegar depois à conclusão. Então a gente já viu, 1, 2, 3 são verdadeiros. Para responder a 4, a gente vai ter que lembrar aqui que velocidade igual a lambda vezes f. Velocidade é 340 metros por segundo. Comprimento de onda, lambda, é 10 milímetros. Milímetros é 10 vezes 10 a menos 3 metros, vezes a frequência. Fazendo essa conta aqui, 340 dividido por 10 a menos 12 dá 34 mil Hz. Vamos lembrar que 20 kHz, 20 mil Hz, é o limite do som audível. A partir dessa frequência a gente começa a chamar isso de ultrassom. Então, sim, a alternativa 4 aqui é verdadeira. 10 milímetros é uma onda classificada como ultrassom. E a quinta a gente já viu que é falso. Então sobrou aqui a gente achar uma alternativa onde diga que 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. E a gente tem aqui 1, 2, 3 e 4 é a alternativa A. Então, resposta correta, letra A. Exercício número 12. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical,
consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro. Esta diferenciação se deve principalmente ao que característica? A intensidade sonora de cada instrumento musical, a potência sonora do som emitido pelos diferentes instrumentos, diferente velocidade de propagação do som emitido por cada instrumento musical, timbre do som, com que faz que os formatos das ondas de cada instrumento sejam diferentes, altura do som, que possui diferentes frequências para diferentes instrumentos musicais. Então vamos lá. A primeira alternativa aqui, ela é falsa, porque a intensidade sonora está associada com a força do som, e não necessariamente o piano é mais forte do que a flauta, depende aí de cada um, o cara pode tocar o piano fraquinho e a flauta mais forte. A alternativa 2, ou melhor, a alternativa B, também é falsa, porque ela está associada à mesma coisa, intensidade e potência, então são conceitos que andam juntos. A terceira aqui, C, também é falsa, porque a velocidade de propagação do som depende do meio e não de cada instrumento. A alternativa D é a correta, porque timbre é o que permite diferenciar diferentes fontes emissoras. Então a flauta tem uma forma de onda, o piano tem outra forma de onda. Então esta daqui é verdadeira. E a última diz aqui que é a altura do som, que possui diferentes frequências para diferentes instrumentos musicais. A altura do som, se o som é mais grave ou mais agudo, sim, ele possui diferentes frequências, mas uma flauta e um piano podem emitir sons na mesma nota, na mesma frequência. Então, essa daqui também é falsa. Então, a gente tem letra E, falsa. Então, sobrou aqui como resposta correta apenas a letra D. Espero que vocês tenham gostado das aulas de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entre em contato conosco ou reveja as videoaulas com a teoria. Muito obrigado e até a próxima videoaula.